Não existe nada pior do que o dinheiro te fazer de refém. Lucas Aiden aqui, publicitário. Eu tô fazendo mais um vídeo do jeito científico que eu sempre faço, que é olhar pra trás na minha carreira, pensar o que eu podia ter feito melhor e dar pitaco na sua. No vídeo anterior eu falei sobre algumas coisas pra você pensar antes de se demitir. A gente sabe que tem coisa que a nossa cabeça cresce e dramatiza mais do que precisa, e muitas vezes a situação que a gente tá passando no trabalho podia ser muito mais fácil, mas a gente dificulta. Então nesse vídeo da parte 1, eu falei de 5 coisas óbvias, mas que vale a pena você se perguntar antes de tomar essa decisão, que é sempre muito drástica, né? Uma mudança da nossa rotina, expectativa, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode não acontecer. É sempre uma aposta, e se feita da forma correta é um investimento. E nesse vídeo eu queria focar só nessa parte, dinheiro. Eu acho que ninguém deve pautar a carreira e as escolhas profissionais em dinheiro, mas o dinheiro ou a falta dele não vai pensar duas vezes antes de te obrigar a tomar algumas decisões. Como assim? Bom, vamos rebobinar a fita para 2011, 2012, quando eu me demiti sem ter um emprego certo pela primeira e única vez, quando eu morava na Rússia. Novo, solteiro, podendo juntar muita grana por mês, praticamente nenhuma dependência financeira, tirando aluguel, coisa de casa. 3 anos nessa. Em 2015 eu entendi que o próximo passo da minha carreira era vir para os Estados Unidos. E eu me planejei no sentido de estudar quais estados eu ia me sentir melhor, e depois nesses estados quais empresas eu queria trabalhar, quais chefes eu queria ter, bem específico assim mesmo. Estudei as dificuldades para vir, visto, etc. E eu tinha um bom dinheiro guardado. Tava tudo bem na minha empresa na Rússia, não tinha nenhum problema com ninguém, todo mundo gostava de mim, eu gostava deles. O trabalho tava normal, acima da média, mas eu criei uma obsessão na minha cabeça que cada segundo que eu não tava nos Estados Unidos, eu tava perdendo tempo. Coisa de moleque novo. E aí eu falei, bom, vou me demitir, pegar umas semaninhas pra descansar antes de ir pros Estados Unidos, que na minha questão era questão de 1, 2 meses, porque eu era o Superman. Acelerando a fita, chegando no Brasil, pagando um aluguel baixo, saindo de vez em quando, tentando um emprego por aqui. Passaram umas semanas e eu vi uma belíssima parte da minha grana evaporar. Um mês eu comecei a ficar preocupado. Tava demorando, o dinheiro caindo muito rápido, mas tudo bem, eu tinha me planejado para ficar mais de 6 meses sem emprego. Deu 2 meses e meio, eu tava absolutamente desesperado. Eu não sabia de onde estava saindo o dinheiro. Eu comia em casa, saía pouquíssimo, tava contendo os gastos, mas o dinheiro simplesmente evaporava. Eu tinha um custo fixo, eu tinha feito lá na Rússia algumas responsabilidades que eu tinha que cumprir, continuar pagando, e eu simplesmente não ia ter dinheiro pro próximo mês. E eu fiquei realmente desesperado com a velocidade que o dinheiro secou, e eu comecei a procurar qualquer coisa que eu pudesse fazer para ir levantando recurso. Eu comecei a pegar uma porrada de coisa num volume muito grande de trabalho que pagava muito pouco, porque senão eu ia me endividar com as parcelas que eu tinha que pagar. E aí, graças a Deus, algumas coisas me protegiam. Por exemplo, se eu realmente não conseguisse nada nas próximas semanas, a minha família teria condições de me ajudar. Não era o que eu queria, não aconteceu, mas eu tinha essa tranquilidade que pouquíssima gente pode ter. A segunda coisa é que eu conhecia muita gente no mercado aqui no Brasil, e quando eu mudei o foco, quando eu esqueci completamente dos Estados Unidos e foquei na minha sobrevivência financeira, não me endividar e não acabar amarrando uma corda no meu pé, aí começaram a aparecer algumas opções que eu não ia perceber em volta de mim, inclusive uma oportunidade que foi um marco para minha vida e para minha carreira, e uma das passagens mais felizes que eu tive numa empresa, que foi quando eu assumi a criação de uma agência de publicidade em Brasília para tocar a campanha oficial das Olimpíadas em 2016. Uma passagem maravilhosa pelo time, pelo chefe, pela equipe, projeto em si, e também como eu acabei tendo que pausar o meu plano de vir para os Estados Unidos, por causa disso eu pude ver Brasília e o mercado de Brasília de um jeito diferente e bem mais bacana. E de umas semanas eu acabei ficando quase 3 anos em Brasília. Bonitinha essa história, né? Pra mim, graças a Deus teve um final feliz, mas eu jamais vou me colocar nessa situação de novo. Se eu puder escolher, eu nunca mais vou me demitir sem ter um emprego garantido. Por alguns motivos que podem ter passado despercebidos nessa minha história feliz, mas são muito importantes para você pensar antes de tomar essa decisão. 3 pontos. Número 1. Dinheiro parado é mais volátil que álcool de cozinha. Nenhum cientista consegue explicar como que o dinheiro evapora, mas você pode acreditar em mim. Dinheiro parado some. Se você me pedir para escolher entre ter muito dinheiro no banco e nenhum salário, ou nenhum dinheiro no banco e um salário pequeno, eu escolho um salário pequeno e eu vou planejando aos poucos como que eu faço para juntar para ter muito dinheiro no banco. É simplesmente incrível o que acontece quando você não tem salário. Número 2. Você pode ser o gênio das finanças, da administração, economista de primeira, não interessa. A gente sempre vai subestimar quanto dinheiro a gente precisa para viver por mês. Tem uma porrada de continha pequena que você paga todo mês no seu cartão que você nem sente. Aquele chiclete, cafezinho, maço de cigarro, que é super baratinho, mas vezes 5 por dia, vezes 30 por mês, é uma grana. A minha dica é, se planeja sempre para pelo menos o triplo ou mais. Quer ficar 3 meses sem trabalhar? Guarda dinheiro para 1 ano. Vai se demitir para fazer um intercâmbio? Já conta com a alta do dólar. Porque senão, aí entra o último ponto. Número 3. Não existe nada pior
do que o dinheiro te fazer de refém. Eu não trabalhei com Olimpíadas porque eu quis, ou fiquei no Brasil por mais quase 3 anos porque eu quis. Quem tomou essa decisão por mim foi o dinheiro. Graças a Deus foi uma das melhores experiências que eu tive, mas e se não fosse? E se eu tivesse que entrar numa furada? E se eu tivesse que mudar de carreira, fazer alguma coisa que eu não gosto, só porque eu me planejei mal financeiramente? Precisar de dinheiro acaba com a saúde de qualquer pessoa. Então eu espero que, se você realmente quiser e precisa se demitir, antes de tentar resolver o que quer que esteja acontecendo aí na sua empresa e antes de conseguir um trabalho novo enquanto você tem o seu emprego garantido, que você pelo menos possa fazer um planejamento consciente e maduro, sem contar com o dinheiro de ninguém, de parceiro, de família, porque casamento também acaba, a família pode não estar disponível e aí de novo você vira refém do dinheiro e você não quer isso. Faz um planejamento seu e, o mais importante de tudo, entender o que te colocou nessa situação. Quais foram as coisas que criaram uma situação impossível no seu trabalho a ponto de você ter que sair assim, correndo, e aprender com as suas escolhas para tentar deixar esse termômetro um pouco mais afiado e não cair na mesma de novo. Não esquece de marcar pelo menos 3 pessoas aqui nos comentários que estão pensando em largar o emprego. Até segunda.